Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Imagine que você vivesse no tempo ou na era da igreja primitiva. Seria bom, não são? Não seria? Só haveria um cristianismo. O exemplo de Cristo era bem recordado. Tínhamos os primeiros apóstolos, tínhamos aí o Pedro, o Tiago, o João, o Paulo, e está claro, certeza que não haveria confusões, não haveria argumentos e disputas acerca do sábado, da graça e da nova aliança. Por outro lado, hoje em dia, estamos cheios de opções, de religiões, católicos, protestantes, variedades de protestantes, evangélicos e muitas outras religiões. E por isso hoje as pessoas perguntam: qual é a igreja que é a verdadeira igreja? E por isso uma pessoa podia pensar: como seria bom viver no tempo da igreja primitiva, pois nesse período não havia confusões. Ora, deixe-me dizer a você que o que se passa hoje em dia não é nada diferente do que existia na era da igreja primitiva. Haviam vários ensinamentos, haviam várias ideias, haviam vários grupos de pessoas que em competição uns aos outros, todos a dizer que eles eram a religião verdadeira. Até havia aqueles que se chamavam um cristianismo mais avançado, em que o cristianismo deles era mais espiritual que outros. E por isso hoje, queridos irmãos, quero mostrar a vocês que nas eras da igreja primitiva a situação era muito semelhante à situação de hoje. Veja comigo, se faz favor, primeiro aqui em Mateus 24. Mateus 24, versículos 4 a 5. Diz assim: E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos discípulos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Virão muitos em nome de Cristo a dizer que Cristo é Cristo, e vão enganar muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e outros problemas, mas está aqui a ver-se que vão haver muitos. Seria isto só para o tempo do fim? Veja no versículo 11, diz assim: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Seria isso só para o tempo do fim? Vejam comigo, se faz favor, em 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito a qualquer pessoa, qualquer ensinamento, qualquer ideias que andem por aí. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Não é que virão a sair no futuro. Têm saído. Dizia o João, já tinham saído. Vejam no capítulo 2, da mesma epístola, de 1 João, capítulo 2,
versículo 18 e 19. Diz assim: filhinhos, já é a última hora. Sim, não era a última hora como hoje sabemos, mas estamos na situação como na última hora, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora, na era da igreja primitiva, já havia falsos profetas, já havia enganadores, já havia muitos anticristos. Ora, o mundo passa, versículo 17, como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Queridos irmãos, está aqui. Vejam no versículo 19. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Saíram do nosso meio. Eram cristãos, estavam na igreja de Deus, saíram da igreja de Deus para enganar. E já acontecia na igreja primitiva. Veja em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 28 a 30. Atos 20, versículo 28 a 30. Atendei por vós, Paulo a dizer, quando se despedia dos irmãos, dos presbíteros da igreja de Éfeso. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, disse Paulo, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, doutrina falsa, assim um bocado disturbada, para arrastar os discípulos atrás deles. Quer dizer, que não vai ser uma coisa completamente diferente, mas vai ser só um bocadinho diferente, suficiente para enganar. Portanto, vigiai. Portanto, vigiai. A igreja primitiva, no Novo Testamento, essa igreja já estava fraturada, já tinha divisões. Sim, alguns, talvez, digamos assim, talvez ensinassem as crenças fundamentais, mas com umas diferençazinhas diferentes. Veja, por exemplo, aqui na terceira epístola de João, 3 João, versículo 9 e 10. Terceira epístola de João, só há um capítulo, por isso tínhamos terceira epístola de João, 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Imagine, este homem na igreja não deixava o apóstolo João ir lá à igreja.
Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Está aqui um irmão na igreja a expulsar irmãos da igreja. Queridos irmãos, sim, devemos de proteger o rebanho, mas aqui está o rebanho em que o homem se infiltrou dentro do rebanho e está a virar as coisas de pernas para o ar. Veja aqui em 2 João, a segunda epístola de João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Têm saído, já saíram. Durante o período da igreja primitiva, durante o período em que João estava a pregar, que escreveu estas epístolas, lá para os anos 90 da era corrente. Diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Aqui está um dos enganos que eles faziam, que não confessavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. E falaremos um bocadinho mais acerca disso. Veja também em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, no versículo 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás transforma em anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Como vê-se aqui, já havia muitos falsos apóstolos, ministros, enganadores, a causar divisão e confusão na igreja há alguns anos, algumas dezenas de anos depois de Cristo ter falecido. Veja como isso faz no Apocalipse capítulo 2, quando fala aí da igreja de Éfeso, que profeticamente era a primeira era da igreja, isto é, a igreja primitiva. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Os apóstolos, por exemplo, Paulo e João e outros ainda estavam lá e ajudaram esses irmãos a identificar essas pessoas e viram que essas pessoas eram falsos apóstolos, e a igreja de Éfeso teve a coragem de identificá-los e reconhecer que eram mentirosos. Mas veja aqui, no versículo 6, ainda falando na igreja de Éfeso: tens contudo a teu favor o que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quais eram as obras dos nicolaítas?
Nicolaitas, vem da palavra Nicolau, que era um convertido entre os 7 diáconos de Jerusalém. Vejam aqui em Atos capítulo 6, versículo 5. Atos capítulo 6, versículo 5. E assim, o parecer agradou tal a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia, convertido da Antioquia. Mas ele se apostou, se desviou da verdade. E veio a ser o fundador, ou um dos fundadores, de antinomianismo, isto é, das ideias contra a lei de Deus, que era uma seita gnóstica. Essa seita gnóstica era caracterizada por sensualidade, isto é, encorajando os cristãos a participarem em festas idólatras de pagãos e que não tinham castidade. E por isso vê-se que fala dessa tendência que existia nessa era, um bocadinho mais, na era seguinte. Vamos voltar a Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, na era seguinte da igreja, a igreja é Esmirna, e diz, a igreja a Pérgamo, fala acerca desta atitude. Diz assim no versículo 14: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaca a amar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas, que eu odeio, de acordo como diz na Almeida Corrigida e Fiel. A doutrina de Balaão encorajou os israelitas, através das filhas dos moabitas e as midianitas, as filhas dele, as filhas, para fazerem idolatria e causarem fornicação, como lê em Números 25 e Números 31, versículo 16. E depois, mais adiante, vês aqui no versículo 20 da Apocalipse 2, diz assim: tem também, porém, contra ti o tolerares esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A Jezabel também, como sabem, foi essa que foi assassinada pelos que assassinava, digamos assim, os profetas do Senhor e que estabelecia idolatria em Israel. E por isso vê-se esta tendência de ensinamentos que começaram com o gnosticismo dos Nicolaitas, que era esta de seduzir os cristãos a participarem em festas pagãs baseadas em idolatria e falta de castidade, falta de cuidado com as coisas sexuais. Os Nicolaitas ensinavam que, para controlarem a sensualidade, uma pessoa tinha que experimentar, ter experiência, ter uma experiência em todos os tipos dessas coisas, para que pudesse separar essas paixões da carne
para não estar controlado por essas coisas, mas para separar o espiritual do físico. Por isso vemos que havia uma cultura religiosa e científica e da sociedade, que era a cultura helenista e uma religião helenista que afetou a igreja primitiva. Em 1 João capítulo 4, vejam aqui, 1 João capítulo 4, diz assim: mas não deis crédito a qualquer espírito, antes provai espíritos que procedem de Deus, porque muitos profetas têm saído pelo mundo fora. Pelo mundo fora. Era uma coisa do mundo. Veja aqui no versículo 5. Eles procedem do mundo, deste mundo helénico pagão. Por essa razão, falam da parte do mundo, falam da maneira que o mundão fala, e o mundo os ouve. A sociedade, a cultura, a religião dessa era estava a afetar as pessoas, que era o mundão dessa sociedade que estava a afetar as pessoas. E teve a criar essas ideias filosóficas falsas, filosofias do mundo, que não eram de Deus e que estavam a afetar a igreja primitiva do Novo Testamento. Existe um livro em inglês que descreve este assunto muito profundamente, o cristianismo primitivo em crise, por uma pessoa chamada Ellen Knight. Não estou a vender este livro, não tenho, só estou primeiro a dizer que tem material muito importante que descreve e prova em grande detalhe como a igreja primitiva foi afetada por esta, digamos assim, este pano de fundo da cultura e da religião dessa era. O que se passou, queridos irmãos, é que no 6º e 7º séculos antes de Cristo, isto é, entre os anos 500 e 700 antes de Cristo, algo aconteceu que radicalmente mudou o mundo. Desde a Europa à Índia, este mundo dessa era. Houve uma mudança na religião grega. Porque a religião grega era pagã, antes disso, era muito materialística, tendo sacrifícios físicos e rituais. Depois veio um homem chamado Orfeu, durante esses séculos, que introduziu umas novas ideias espirituais, falando acerca da alma humana e o resultado final da separação da alma perante a morte. Depois, houve outro filósofo, Pitágoras, que falou acerca da imortalidade da alma e da reencarnação. Não é que eram ideias completamente novas, mas houve digamos assim, este movimento de trazer estas ideias para a frente. E mudaram o conceito pagão de terem sacrifícios físicos. E mudaram isso para
um assunto, digamos assim, do coração espiritual. Mas era pagão. E vê-se como Satanás estava a preparar o mundo para a vinda de Cristo. Essas mudanças, de maneira interessante, não foram, digamos assim, guiadas ou lideradas pela religião, mas foram lideradas pela ciência, pela sabedoria, pelo conhecimento. E então, a Grécia, nesses anos iniciais deste desenvolvimento grego, tornou-se, digamos assim, uma coisa, uma área onde havia grande avanço científico. E os gregos, esses gregos dessa era, à volta desse 6º e 7º século antes de Cristo, incluindo, como por exemplo, cientistas como Pitágoras, descobriram que a Terra era redonda. Sim, sabemos que esse ensinamento foi perdido por mais de 1000 anos e foi declarado uma heresia pela Igreja Romana e que foi descoberta ou redescoberta na Europa medieval. Mas esse entendimento de que o mundo era redondo, que a Terra era redonda, veio desse período. E daí vieram ideias através do que se chamava a nova cosmologia, o estudo dos cosmos. E vieram as ideias que vieram a ser conhecidas como o sistema ptolemaico, digamos assim, que embora Ptolomeu só tenha existido depois de Cristo, mas essas ideias que vieram a ser formalizadas como ideias de Ptolomeu começaram a ser formadas no 7º século antes de Cristo. E ideias como que a Terra é o centro do universo. Tudo está a andar à volta da Terra. A Terra era central, depois tinha a Lua a andar à volta da Terra, e Mercúrio, e Vênus, e o Sol, e Marte, e Júpiter, e Saturno, e depois os céus. E daí vieram certos entendimentos acerca, por exemplo, do número 7. Vieram este realmo dos 7 planetas, começando com, eles conheciam como planetas nessa altura, que não eram, mas digamos assim, mas vieram a ser como, por exemplo, a Lua, e depois Mercúrio, e Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Nem todos eram planetas, como sabemos. E depois tinha este conceito de que a Terra era no centro, e depois estes estavam em camadas, assim, um depois do outro. E havia estas 7 camadas entre a Terra e as estrelas. E então 7 veio a representar um número ou simbólico de maldade e de símbolo de descer dos céus para a matéria física. E dessas 7 camadas, a 8ª era os céus, ou as estrelas, e então isso representava, essa 8ª, as coisas boas dos céus, como a imortalidade e a harmonia. E então veio este ensino de que a alma imortal vinha do céu, desta 8ª área ou região. E daí pensem como 7 veio a ser entendido como mal e 8º como bom, e daí vem o 7º dia, que era mau ao guardar o sábado, mas o 8º dia, que seria o dia seguinte, que era
o domingo, então esse seria bom. Vieram essas várias ideias e isso tudo vê-se como desceu uma das outras. Além dessas ideias helenistas, entendiam que haviam seres supernaturais e poderes, isto é, digamos, deuses, os espíritos, que governavam estas camadas. E debaixo da Lua, isto é, na Terra, na área física, havia muita atividade demónica que estava a influenciar as vidas dos homens, enquanto que nos céus havia harmonia e paz. Depois, mais tarde, entre o quarto e o quinto século, Platão perpetuou estas ideias. E então esta filosofia platónica cresceu. Entre essas ideias é que Deus não estava a trabalhar diretamente, a atuar diretamente com o homem, mas que estava a usar intermediários, como daemons, que é um tipo de seres espirituais. Algumas pessoas traduzem isso como demónios, mas eles entendiam que não podiam ser bons e maus, e outros deuses astrais que estavam a ser usados. E esses eram intermediários. E depois diziam que tudo que era material tinha sido criado por esses seres intermediários, que chamavam de miurgos. E entre essa filosofia platónica, a ideia era que a alma que estava presa no homem físico pudesse separar do homem para a sua estrela, digamos assim, natal, para voltar ao céu. Isso seria então o golo principal, a meta principal da religião. E daí vêm ideias através destas camadas, ideias das religiões dois, do céu e do inferno e do purgatório. Através das conquistas de Alexandre o Grande, que foi nos anos cerca de 333 a.C., estas ideias e filosofias se espalharam pelo mundo inteiro. E por isso, quando o Império Romano tomou controle deste mundo, cerca do ano 31 a.C., esta cultura helenística continuou. Este pensamento grego continuou. Entre esse pensamento grego é que toda a matéria, as coisas físicas criadas, era uma mistura de fogo, ar, água e terra. E daí vieram essas ideias de elementos básicos, ou elementos essenciais, ou elementos rudimentários, que eram controlados por espíritos, esses 4 elementos, para poderem criar as coisas. E daí se vê, por exemplo, em Gálatas capítulo 4, Paulo a falar disto. Veja no versículo 3, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos, a estes elementos, em grego, stoikions, a estes elementos, estes 4 elementos que eram controlados por seres espirituais. Estávamos servilmente sujeitos a estes elementos físicos. Vejam também no versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez para
aos rudimentos fracos e pobres, estas ideias de matéria ou elementos essenciais controlados por seres espirituais, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Veja, por exemplo, em Colossenses capítulo 2. Meus irmãos, o único que estou a dizer aqui é que houve uma cultura no tempo da era primitiva cristã que afetou a igreja primitiva de uma maneira muito grande. E vamos ver hoje e no próximo sermão como isto está a afetar a igreja hoje. Estas ideias. Continuando então em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia, esta filosofia grega. E vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens. São ideias de homens. Conforme os rudimentos do mundo. Estes elementos, rudimentos, grego, stoiakon, kion. É a mesma palavra, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo é o cabeça. Vejam também no versículo 18, do mesmo capítulo, Colossenses 2, do versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Estas ideias helenísticas tinham culto destes seres espirituais que controlavam estas coisas, que era simplesmente um culto de anjos, ou digamos assim, culto de demónios. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça da qual todo o corpo, isto é, a igreja, a cabeça que é Cristo, da qual todo o corpo, que é a igreja de Deus, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E veja no versículo 20, se morreres com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, a dogmatizas. Rudimentos do mundo, do mundo gentil, do mundo grego, destas ideias helenísticas. Rudimentos, estes elementos, que diz que não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Eram ideias gnósticas de não tocar nisto, não tocar no outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, de conhecimento, gnosticismo, ser conhecimento, como culto de si mesmo, culto da sabedoria, do gnosticismo e da falsa humildade e de rigor ascético. Asceticismo era uma das, digamos assim, variedades do gnosticismo. O que é o asceticismo? Acabamos de ler no versículo 21. Não toques isto, ou não proves aquilo, ou não toques noutra coisa, ou não manuses isto, e não estejas a tocar e mexer em coisas. É rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum. Basicamente, esta religião, esta ideia ascética, estava a dizer que o homem era controlado por forças de corpos celestiais. E daí veio ideias como a astrologia, em que, por exemplo, a sua data de nascimento, que representava de que estrela você tinha vindo, determinava as forças espirituais que estavam a formar
a sua personalidade. E daí, hoje em dia, se tem os zoológicos, essas estrelas, essas coisas que estão a que eles diziam que afetava você e a sua vida. O que basicamente estava a dizer que você não tinha arbítrio livre e que não podia desenvolver caráter porque tudo estava pré-determinado pela estrela em que você nasceu, pela sua data de nascimento, do zodiaco. Queridos irmãos, isto afetou o cristianismo no primeiro século. Isto veio do mundo helenístico. E então, o que criou, ou o que foi criado, foi uma mistura, uma mescla, um hibrídio de ideias gregas com Cristo. Este gnosticismo veio então a ser um termo de uma maneira geral para muitos movimentos religiosos, muitos grupos que se consideravam diferentes e que variavam bastante de uns dos outros. Tinham ideias diferentes, como por exemplo o asceticismo, era gnóstico. O docetismo era gnóstico. Vamos falar um bocadinho mais de docetismo daqui a pouco. Eram ideias gnósticas. Variavam uns aos outros bastante, mas eram estas ideias de conhecimento, de sabedoria, de falsa humildade. Todos diziam que estavam a oferecer a salvação, oprimindo assim a existência material através de sabedoria, de conhecimento. E por isso não era uma entidade única de doutrina gnóstica, havia várias variedades. No entanto, todos acreditavam que o mundo era mau, acreditavam que os cristãos tinham que fazer uma transição da antiga aliança para a nova aliança, porque a antiga aliança era má, porque a religião hebraica era má, e então estavam a dizer que até a própria Igreja do Novo Testamento precisava de se reformar, porque inicialmente a Igreja do Novo Testamento não tinha quebrado os seus laços com o Antigo Testamento. E por isso é que dizia que a Igreja do Novo Testamento inicial, primitiva, ainda tinha estes laços judaicos, digamos assim, diziam que o judaísmo era mau, e por isso diziam o Antigo Testamento era mau, por isso diziam, olha, o sábado é mau, os dias santos era mau, pagar o dízimo era mau, só comer carnes limpas era mau. E por isso diziam que a Igreja do Novo Testamento primitiva era simplesmente uma continuação do Antigo Testamento. Eles diziam, por isso, que a antiga aliança era uma religião falsa, baseada em sacrifícios materialísticos, e que as pessoas tinham que ser convertidas do cristianismo primitivo para uma espiritualidade mais avançada, baseada na teologia helenística. Vemos como estas coisas estavam a afetar as pessoas. E por isso os gnósticos acreditavam que a nova aliança liberava o homem do materialismo, e por isso acreditavam que era chamado como a revelação progressiva. Isto é, que Paulo tinha progredido mais porque coisas tinham sido reveladas a ele que não tinham sido reveladas aos escritores dos Evangelhos.
vê-se, queridos irmãos, como estas ideias gnósticas eram muito más, muito diabólicas. Mas o que estavam a fazer é que estavam a destruir a autoridade da Bíblia. Porque Mateus capítulo 4, versículo 4, diz muito claramente. Mateus 4, versículo 4, diz muito claramente. Mateus 4, versículo 4. Jesus disse a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é uma questão de conhecimento progressivo. Não, é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Todas as escrituras são válidas para nós aprendermos. Não é só as epístolas de Paulo, por exemplo. Toda a Bíblia. Vejam 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículos 13 a 17. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Queridos irmãos, isto já acontecia no período da era da igreja, da era primitiva. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Queridos irmãos, Jesus Cristo fundou ou edificou a igreja no Novo Testamento. Esse ensino de Jesus Cristo é em completa harmonia com o ensino do Antigo Testamento, assim como o ensino que depois veio pelas epístolas de Paulo é completamente em harmonia com o ensino, com as palavras de Jesus Cristo, a igreja que Jesus edificou. E por isso, lê-se na conclusão da Bíblia, no seu último livro, que é Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Diz assim: todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, sim, deste livro, refere-se ao livro do Apocalipse, mas refere-se também a este livro, que é a Bíblia. E todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, está claro, como disse, em primeiro significado representa o livro do Apocalipse, mas não podemos fazer o mesmo com outras partes da Bíblia, porque toda a Bíblia é feita para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E por isso o princípio que aqui está a descrever acerca do livro do Apocalipse é aplicável em princípio à Bíblia inteira. Não podemos adicionar nem subtrair das palavras de Deus. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo 8 a 12. Tiago 2, versículo 8 a 12. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, a lei de Deus, a lei espiritual dos 10 mandamentos, que é a lei royal, régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem.
Se todavia fazes acessão de pessoas, cometeis pecado, sendo erguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Queridos irmãos, nós vamos ser julgados pela lei de Deus. E isso é Antigo Testamento. É Antigo Testamento. Jesus Cristo simplesmente amplificou a lei. Não a destruiu. Queridos irmãos, o gnosticismo, estas ideias helénicas, estas filosofias helenistas, deram crescimento a várias variedades de ideias. Uma delas, como disse há pouco, era o docetismo. O docetismo era uma ideia que havia uma separação em Jesus Cristo entre dois tipos de pessoas, digamos assim, de seres. Um sendo Jesus, o homem mortal, e o outro sendo Cristo, um espírito. Essa era a ideia docetista. E que os dois tinham-se separado antes da crucificação, e por isso só o homem Jesus tinha morrido na cruz. Isso era a ideia docetista. Está claro, é falsa, irmãos, mas essa é a ideia de anticristo. Vejam comigo, se faz favor, aqui em 2 João, versículo 7. 2 João, segunda epístola de João, versículo 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Como é porque não confessaram? Tinham esta filosofia, desta separação, que Cristo tinha separado e não tinha sofrido. Simplesmente foi o homem Jesus. Isso é uma perversão da verdade. Isso é o que a Bíblia chama é enganador e é o anticristo. Veja também em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, como lemos há pouco. Muitos falsos profetas, no versículo 1, e veja no versículo 2, isto reconheceis o Espírito de Deus, todo o Espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, como diz na Almeida Revista e Corrigida, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O que as pessoas estavam a entender é que o Verbo, que era Deus e que estava com Deus, João 1:1, não tinha nascido na carne. Só simplesmente parecia, ou tinha aparecido na carne. E defendiam essas ideias, essas filosofias, por causa das suas filosofias acerca desta separação de material e espiritual. E por isso não conseguiam conceber ou entender que Deus, o Verbo, que era Deus, se tinha tornado homem material, filho do homem, e tinha sofrido a morte. Gnosticismo, pondo de outra maneira, é uma reinterpretação da religião bíblica pelas ideias helenísticas. A cultura helenística tinha infiltrado para a Palestina e tinha criado vários cultos judaicos helenistas que eram heréticos antes de Cristo nascer. Essa infiltração já existia. E depois esses
cristãos judaicos helenistas retrabalharam ou reinterpretaram os ensinos destas seitas e declararam isso como nova verdade, como uma sabedoria através de um processo de progressão que tinha melhorado, e que tinha ficado mais avançado, que era uma forma mais avançada da cristianidade. E por isso, durante os períodos da Igreja primitiva, havia muitos falsos professores e muitas falsas ideias. E, queridos irmãos, o mesmo existe hoje. Durante o período da Igreja primitiva, havia muita confusão religiosa. Também existe hoje. Muitas das cartas, das epístolas de Paulo, assim como de Pedro e de Judas e de João, estão a falar acerca do mesmo assunto, deste gnosticismo que tinha afetado o cristianismo já na era da Igreja primitiva. Ora, se isto aconteceu nessa era, se os próprios apóstolos estavam ali e estavam a lutar contra estes enganos, e irmãos que estavam na igreja, que estavam a ser enganados, não pense você e eu que não possamos ser enganados. Veja em Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Como disse, irmãos, tive a dar uma explicação um bocado complexa acerca da história de como estas ideias se apresentaram e vieram a aparecer durante o período da era da Igreja primitiva. Mas o que eu estou a dizer, queridos irmãos, é que isso era e é semelhante ao que existe hoje, à situação em que vivemos hoje. E por isso lemos aqui em Mateus 24, 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Queridos irmãos, isto é uma profecia do passado e para hoje, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Queridos irmãos, se possível, o engano vai ser tão forte que, se possível, vai enganar eleitos. Mas, se possível, os próprios eleitos, que é mais do que os eleitos, digamos assim. Por isso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos estar a vigiar. Vede que vos tenho predito. Vede que vos tenho predito. Como lemos há pouco em Atos 20, quero relembrar isto, porque quando Paulo estava a sair e a dizer e a despedir-se dos presbíteros, dos ministros na igreja de Éfeso, ele disse a eles, Atos 20, versículo 29 a 31, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Tenham cuidado. Isto é que temos que vigiar. Para não sermos enganados, irmãos. Temos que nos agarrar à verdade que nos foi ensinada. Leiam comigo, se faz favor, em Judas, capítulo 3. Judas, capítulo 3.
Bom, versículo 3, digamos assim. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Dá a parecer que Judas queria escrever acerca de outro assunto, acerca da salvação comum, mas foi motivado pelo Espírito a exortar-nos, a batalharmos diligentemente pela fé, pelas crenças, pelo que aprendemos, que uma vez por todas, não é nova verdade, não é um conhecimento progressivo, não é nada, que é uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por isso, irmãos, aguardem, agarrem-se à verdade, amem a verdade, porque este engano de anticristo, engano que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos, está a vir de entre nós e vai crescer.